A paz do Senhor, os irmãos. Vamos para mais um comentário de lição bíblica. Desta feita, vamos primeira aula da nossa lição no quarto trimestre. Como já é de costume, a Assembleia de Deus, CA de Seta, ela disponibiliza um curso teológico por ano. E esse curso teológico é dividido em 4 módulos, com 4 lições de 3 meses cada. E encerramos domingo passado o terceiro trimestre e vamos adentrar nesse domingo que vem, na EBD, o último módulo do quarto trimestre. Desta feita vamos estudar sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Dessa forma de se expressar, porque o Evangelho só é um. Às vezes a gente diz assim, a Bíblia tem 4 evangelhos. Não, a Bíblia tem um evangelho. E tem 4 evangelistas que escrevem acerca dessa boa nova, que significa o evangelho. Então, o evangelho de Cristo é só um. E aí nós vamos ver o evangelho de Cristo narrado por Mateus, dividido em 13 lições nesse quarto trimestre. O título da nossa lição, o título dessa revista, desse módulo é Mateus, né? O Evangelho segundo escreveu Mateus, o Evangelho de Jesus, Jesus, Messias e Rei. A nossa primeira aula, ela está contida no capítulo 1 e 2 de Mateus. E o título da lição é A Genealogia e o Nascimento de Jesus. Pois bem, toda lição ela vem com 3 objetivos. O primeiro objetivo é compreender. O primeiro objetivo é compreender. Deixa eu voltar aqui. Glória a Deus. O primeiro objetivo compreender a superioridade do Messias em relação aos governos e políticos, governantes e políticos. O segundo objetivo é comprovar que Jesus é o Messias prometido aos judeus. E o terceiro é compreender como os primeiros acontecimentos da vida de Jesus atestam que ele é o Messias. Pois bem, a lição número 1, Mateus, capítulo 1 e 2, a genealogia e o nascimento de Jesus. O texto áureo diz: ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. A verdade prática diz: aqueles que buscam Jesus sempre vão encontrá-lo. E ao encontrá-lo, o melhor que podem fazer é adorá-lo, né? Então, o próprio Jesus diz: aquele que procura, acha, aquele que bate, abre-se-lhe-á, aquele que pede, recebe. Pois bem, a introdução à lição diz: o evangelho, a palavra evangelho significa, no grego, boa nova, boa notícia, né? Cada evangelista escreveu o evangelho de Jesus Cristo, né? Na sua ótica, né? Para aquilo que o Espírito Santo direcionou. Nós temos o evangelho aqui. O primeiro ponto da lição fala o Evangelho segundo Mateus, né? Como nós falamos. O primeiro ponto fala o autor e a data, aqui fala do autor, quem foi que escreveu, e a data, né? Aqui aproximada de quando foi escrito. Mateus, um dos 12 apóstolos, né? Também chamado de Levi, e foi escolhido por Jesus para ser um dos apóstolos. Ele era cobrador de impostos, ele trabalhava na coletoria,
e cobrava imposto dos judeus, né, dos israelitas. E os israelitas não tinham raiva dele justamente por isso. E ele trabalhava na cidade de Cafarnaum, uma decápole, ao lado do lago da Galileia, né? A Galileia significa água doce, então aquele mar que chama Mar da Galileia, na realidade não é um mar, ali é um grande lago, de 12 quilômetros de extensão. Por ser tão grande, é chamado de mar, mas é um lago, é de água doce, alimentado pelo Jordão e o degelo que desce do monte, né? E aí dá aquela água doce. Pois bem, quanto à data, ele foi escrito, né, por volta do ano 60. Por quê, pastor, do ano 60? Porque no ano 70 foi onde o general Tito destrói toda Jerusalém, né, derrubando o templo e tudo, e não está registrado, né? Então, não está registrado nos evangelhos, significa que os evangelhos foram escritos antes. O segundo ponto de Mateus, aqui da lição, fala Mateus e os demais evangelhos, né? E aqui eu já falei, não existe 4 evangelhos. Mateus e os demais evangelistas, né? Os outros 3, que são Marcos, Lucas e João. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Aqui nós temos a genealogia de Jesus Cristo, ela sai no evangelho segundo escreveu Mateus e segundo escreveu Lucas. Um narra de baixo para cima da geração e o outro de cima para baixo, né? Você vai ter essa diferença. Quando aqui o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, né? A gente vê aqui que ele começa em Abraão, mas quando você vai para o outro, você vê que começa em Adão, em Lucas. E o terceiro ponto do primeiro fala justamente sobre as características de Mateus. Muita coisa que a gente deve desmistificar aqui, quando Mateus narra o nascimento de Jesus, né? Tem muito misticismo, porque nós aprendemos no paganismo. E aí, para você tirar da mente isso que você aprendeu no paganismo, é muito difícil. E se você não lê a Bíblia, vai ficar praticamente impossível você desconstruir aquilo que você aprendeu errado no paganismo. Então, o Evangelho de Mateus, ele vai falar da genealogia de Jesus, do nascimento de Jesus, nascimento virginal, né, de Jesus. Muitos dizem, né, nós aprendemos lá no paganismo que Maria continuou virgem depois que teve Jesus, mas isso biblicamente não é verdade. Até porque quando está lá em Mateus, Mateus revela lá que em Mateus 1, 27, né? Mateus 1, 24 diz assim: E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que ela desse à luz ao seu filho primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus. Então, aqui está a prova de que Maria não teve apenas Jesus, porque senão estaria filho único. Desculpem. E aqui a palavra de Deus está dizendo que ele não a conheceu. Quando a Bíblia fala esse termo, não a conheceu, significa não coabitou, não teve relações sexuais, até que ela ganhasse o menino, que era Jesus. Depois, um casal normal, marido e mulher, né? E tiveram vários filhos, né? E com nomes, apenas não está o nome das mulheres, porque na Bíblia, naquela época, os judeus não registravam o nome de mulher na Bíblia. Mas aqui, está registrado aqui. E não a conheceu até que ela desse à luz ao filho primogênito. Se é primogênito,
Quando está colocado em número ordinal, o primeiro é porque tem um segundo, né? Fala primogênito é em número ordinal, primeiro, segundo, terceiro. Se fosse único, seria ser um filho único, né? Assim como Deus. Deus só tem só tem um filho, que é Jesus. Ah, pastor, mas nós somos filhos de Deus. Nós somos por adoção, né? Nós somos por adoção. Aquele que aceita Jesus, aquele que confessa Jesus, em João capítulo 1, verso 11 e 12, todo aquele que confessa Jesus, Deus o recebe como filho, dá o poder e o direito de ser filho. Aí nós somos agora filho de Deus e irmão de Jesus, co-herdeiro da bênção, da mesma bênção, de tudo que Jesus é, de tudo que Jesus tem. Pois bem, uma outra situação aqui de Mateus, que vem assim desmistificar, é justamente sobre o nascimento, né? Ele nasceu em Belém e antes do nascimento dele, o que nos chama a atenção é que Maria, como hoje é muito crente, não lê a Bíblia. E aí Maria, quando recebe a visita do anjo, né? O anjo visita Maria em Lucas 1, 26, e ele diz, salve agraciada. Ela primeiro estranha essa saudação, porque a saudação do judeu é Shalom. Quando o anjo Gabriel chega com essa saudação, ela já estranha. Salve agraciada, tu foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Ela diz, como acontecer se eu sou virgem, não conheço varão? Ela não estava lendo a Torá, não estava lendo os profetas, não estava lendo os salmos, porque assim como os crentes de hoje, como nós hoje, se nós não tivermos cuidado, Jesus vai vir e não vamos perceber, porque está tudo escrito acerca da segunda vinda dele, vinda de 3 formas, né? Assim como está registrado lá em Atos dos Apóstolos. Os varões de branco chegaram por discípulos e disseram, o que vocês estão olhando para cima, varões galileus? Esse mesmo Jesus que vocês viram ser recebido nos céus, acolhido das nuvens, da mesma forma que vocês viram subir, ele vai descer. Como foi que ele foi? A forma que ele subiu. Ele subiu uma forma visível e uma forma invisível. Da mesma forma, ele vai vir uma forma invisível e depois visível. Essa é a forma. E aqui também fala diz que Jesus nasceu entre os animais, ali, os animais lambendo a criança. Isso não é verdade. A casa, o lugar em que eles foram acomodados, realmente era vamos dizer assim, era um estábulo, mas foi preparado para receber uma família, um casal, né? É a mesma coisa de você ter na sua casa uma despensa e você transforma essa despensa num apartamento. Da mesma sorte foi feito lá, tanto é que quando os pastores chegam, vê o menino envolto em panos e não enrolado em capim, como é colocado naquele presépio, que é uma verdadeira presepada, não tem nada ali de verdade ali. Então, nós estamos desmistificando essa situação. E aqui, um outro aspecto, aqui, uma outra coisa interessante que cai por terra é justamente quanto aos magos. A palavra mago não é rei, a palavra mago são pessoas que estudam os astros e não são astrólogos, são astrônomos, né? Então é por isso que eles viram aquela estrela e foram guiados pelo Espírito Santo através da estrela. E eles são magos, não são reis. E eles foram para levar o presente para o rei Jesus que nasceu. E ali, quando eles passam por Jerusalém, pergunta para Herodes aonde é que vai nascer o rei dos judeus. Herodes fica perturbado, zangado, e manda chamar os anciãos de Israel para inquirir deles, através do que estava escrito, onde nasceria esse rei dos judeus. E os profetas, como conheciam, só não acreditavam já, mas conheciam porque estava escrito. Diz, olha, vai nascer em Belém, está escrito aqui, pelo profeta Oséias, né?
E tu, Belém, pelo profeta Miqueias, Miqueias 5:2. E tu, Belém, Efrata. A palavra Belém significa casa do pão, por isso que Jesus nasce lá, porque ele é o pão da vida. E tu, Belém, Efrata, não é, mesmo sendo uma das menores, mas não vai ficar despercebida, porque de ti nascerá o Salvador. E aí, e nasce Jesus e não eram três. No paganismo, pouca gente sabe, inclusive os pagãos, que eles deram até nome, não existe na Bíblia, mas deram até nome para esses três, né? Que eram três reis magos, e não é três reis magos, eram três magos, eram alguns magos, uns magos, não diz o número, não podemos dizer que era um, porque está no plural, mas também não podemos dizer que é dois, ou três, ou quatro, ou cinco. Ah, mas eles deram três tipos de presente. Um só poderia ter entregue os três tipos de presente: ouro, incenso e mirra. Isso não significa que cada um levou, né? Então, esse ouro, incenso e mirra é para simbolizando o que está escrito em Levítico, né? O que se deve apresentar de oferta. E aí ele leva, e aí eles são, e no paganismo dá até o nome, Belchior, Gaspar e Baltazar, e nem existe. E os nomes dos filhos de Maria, que existem na Bíblia, eles ignoram, diz que não é. São apenas parentes, primo, alguma coisa. Então, o paganismo, como ele é satanista, ele vem para jogar por terra a verdade, querendo esconder a verdade. Desde o Éden, quando Satanás chega para Eva e diz, é assim que Deus diz, não vai comer de nada do jardim, olha só. Não era nem para ela ter continuado a conversa, porque Deus tinha dito que ela podia comer de tudo, menos do anátema, aquele que era separado para ele. E aí o Satanás chega com a mentira e tem, assim como chega até hoje com mentira. Pois bem, aqui falamos acerca do nascimento, né? E aí quando ele nasce, e Herodes não tem como saber como se nasceu ou se não nasceu, e aí dá aquele decreto para matar os meninos de 2 anos para baixo, que foi o tempo que ele entendeu que foi o tempo que os magos passaram por Jerusalém. Ali tipificando também a questão de Moisés. No tempo que Moisés nasceu no Egito, o faraó tinha também decretado que as crianças que nascessem, né, sendo homem, teria que ser morto, as parteiras tinham que matar na hora que fosse saindo da madre. Não aconteceu nenhum assassinato, as parteiras não obedeceram, essa lei o Senhor não permitiu, mas separou Moisés de uma forma sobrenatural e colocando ali numa cesta de juncos, né, para que fosse criado pelo rei, pelo faraó, e no momento certo separado. O contrário de Jesus, sendo rei, foi criado pelos plebeus, né, por pessoas normais, e depois começou o seu evangelho aos 30 anos. Moisés ficou 3 meses sem nome, sem ser reconhecido como nascido, escondido, tipificando 30 anos que Jesus passou no anonimato, salvo aquela vez que ficou no templo e os seus pais esqueceram, né, numa festa em Jerusalém, e aí ele já ali por volta dos 12 anos, é o que se tem registro. Mas Jesus fica cerca de 30 anos no anonimato e só aparece no Rio Jordão quando João Batista, revelado pelo Espírito Santo, fala que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois bem, vamos estudar nesse quarto trimestre acerca do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 1 e 2, a primeira lição, o nascimento, a genealogia de Jesus e o nascimento, né, da forma como ele nasceu. Jesus nasceu como homem, né, viveu como homem e venceu para que nós tivéssemos vida e certamente voltará para buscar o seu povo. Agradecemos a Deus por mais esse privilégio de estarmos
aqui comentando essa lição bíblica. Vamos ter 13 lições, né? Essa é a primeira. Que Deus abençoe. Você tem a oportunidade no estado do Maranhão, visitar uma Assembleia de Deus, CA de Seta, que já estava espalhado por várias cidades do nosso estado. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.